apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Que bom ter você aqui. Você está ouvindo a Web Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo. Bom dia a todos, bom dia Célia. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, companheiros. Estamos aqui mais uma terça-feira, às 11 da manhã, próximo ao nosso horário de almoço. A gente sempre fala, né, Célia? É o tempero para o almoço de vocês, né? E vamos dar continuidade à leitura com pequenos comentários, né? Desse livro, o quarto livro do André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna. Inclusive, Nivaldo, vamos pedir aos nossos ouvintes, aos nossos companheiros, que se estivermos andando com muito... se estiver sendo muito veloz, os comentários menores, ou lentos... Que sinalizem para a gente. Se está dando para entender exatamente o aprofundamento desse livro, né, Célia? Que é o mais que a gente se propõe para a gente. É o que a gente se propõe. A importância disso é a gente entender o aprofundamento dessas mensagens, desse entendimento que o André Luiz está trazendo para nós. Nós estamos, então, Célia, na Casa Transitória, no capítulo 4. Casa Transitória Fabiano de Cristo. Casa Transitória Fabiano de Cristo. Esse Fabiano de Cristo, patrono da nossa casa, né? Ele fundou, ao desencarnar, ele funda essa Casa Transitória, que se destina a receber os espíritos recém-desencarnados. Porque Jerônimo explica ao André que dificilmente nós teríamos condições, ao desencarnar, de fazermos essa transição mais longa, irmos para colônias mais evoluídas de uma vez só. Então a Casa Transitória tem essa finalidade de abrigar esses espíritos para depois eles serem transferidos, né? André Luiz, Célia, nós paramos semana passada, né? Ele estava questionando por que a irmã Zenóbia pede ajuda ao grupo do André Luiz, Jerônimo e da Luciana, principalmente a Luciana, pela mediunidade da clarividência que ela tem, para fazer um socorro de um espírito amigo, não sei se ela fala familiar, não, amigo, né? Amigo. Muito querido. Muito querido, que só agora ele foi localizado. Então ele foi trazido para as proximidades da Casa Transitória, ela não tinha como abrigá-lo lá dentro. Era muito perigoso, pelo estado dele. Pelas energias, né? Mas ela mantinha ele próximo à Casa Transitória e iria fazer esse socorro, e dali ele iria ser encaminhado para um processo reencarnatório expiatório, né? André Luiz, então, pergunta, poxa, mas como essa irmã Zenóbia, dirigente de uma casa transitória dessa, não teria condições de, ela própria, com os daqui, fazer esse socorro? Precisar do grupo do André Luiz? E aí ele faz esse questionamento, depois ele diz que se arrependeu, né? Ele se arrepende de ter feito esse questionamento. A resposta tiver efeito de ducha gelada. Arrepender-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Mas aí a gente já viu lá, né, Célia, que cada um tem a sua, ele fala lá, especialização, né? E a Luciana tinha essa especialização da clarividência, o que nós também falamos, que a mediunidade é do espírito. E aí ele responde, Jerônimo responde a André Luiz: se não, vejamos. O padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa.
Cada um tem a sua especialização. Ele vai explicar isso para o André. Nesta casa de amor cristão, claro que poderiam exercitar a clarividência, com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízos manifestos dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental. A Luciana, ela se especializou em penetrar o mundo mental dos sofredores para fazer esse socorro. Até porque a profissionalização dela, ela era enfermeira. Trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Se com a sua clientela veríamos, se entrássemos nos outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela. Então, ela se especializou naquilo. Em vista de suas dilatadas experiências, né, a seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa? Ele está questionando o André, né? De algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhe os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. A especialização aqui para nós encarnados, ela é importante. E no mundo espiritual também. Continua não deixa sendo de ser, não é porque é o mundo espiritual que vai ser diferente. E devemos considerar que isso não infirma a necessidade de aprender sempre. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e bondade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procura. Não é? Está lá. Jesus disse. Pode continuar sendo. Sorrindo da minha interrogação, que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu: a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. O questionamento do André, todos nós faríamos, né? Isso é Jerônimo dizendo para André que a busca dos dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. Interveio a irmã Zenóbia acrescentando fraternalmente: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico incontestável. A obra divina é infinita. Então, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Irmã Zenóbia
está aqui respondendo à indagação de André Luiz. Tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu. Quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos. Em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Então, eles precisam de pessoas, né, de espíritos com essa mediunidade, mas que poucos se colocam nessa condição de querer ajudar nessas zonas, né, escuras e angustiosas, infernal. Né? De angústia infernal, deve imaginar. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar. Contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer noutro tempo o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele predominância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustara emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto de ambos estabelecidos. Então, a Luciana, ela desenvolveu essa mediunidade para socorrer o pai. O pai já estava reencarnado no Brasil e assim que ele fosse formar família, ela ia reencarnar como filha dele novamente. Né? Zenóbia ouvia com atenção. Percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante. E se vamos depender tanto do seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que a nossa humilde colaboração possa ser útil. Então, se a irmã, se Zenóbia ia dispor a casa transitória para Jerônimo e toda a sua equipe que utilizassem a casa transitória para atender às suas tarefas, nada mais justo de que eles também auxiliassem a irmã Zenóbia. Seguiremos amanhã para a zona carnal.
Entretanto, logo que nos seja possível trazer para sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Então, Jerônimo e André iam permanecer entre a casa transitória e a crosta terrestre. E a irmã Luciana e o padre Hipólito iriam ficar na casa transitória. Auxiliar a irmã Zenóbia e os convalescentes. Socorro aos convalescentes. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora, evidentemente satisfeita. Neste instante invisível, campainha ressoou estridente, com estranha entonação. Não decorreram 5 minutos e não decorreram 5 segundos, desculpa. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou na sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou precípite. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou. Todas as luzes. E liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto pesado silêncio abatia-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, asfixiante preocupação. Registrar-se-iam fatos que eu ignorava? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Isso são questionamentos de André. Então, o André né? Luiz estava num grupo indo prestar auxílio. Mas ele estrear grupos de espíritos também ligados ao mal que atacam. Que espécies de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Se precipitar um ataque e André Luiz percebe a preocupação da irmã Zenóbia e dos trabalhadores da casa, né? Impressionara-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor?
sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam a mente. André Luiz estava fervilhando É. a mente em perguntas, em questionamentos. E ele se questionava como? Aqui é uma casa destinada a auxílio, a amor. Célia, e no plano espiritual existe falanges de espíritos ligados ao mal que se reúnem para fazer ataques, como nós temos aqui. Ruídos característicos faziam-se sentir a nossa audição. Eu acho que você pulou, através de minúscula abertura. Ah, tá. Desculpa, eu pulei um parágrafo. Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa. Ruídos característicos faziam-se sentir a nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. É lamentável, exclamou Zenóbio, com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas desviadas do bem e voltadas ao crime se consagrem aqui ao prosseguimento das atividades ruinosas e destruidoras. E aí, Nivaldo, vamos lembrar... Ele fala em mentes de inteligências humanas. Mas vamos lembrar, Nivaldo, dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, que nós vamos retornar ao mundo espiritual exatamente como somos aqui. Então, essas tantas inteligências humanas desviadas do bem e voltadas ao crime. Então, é o que você falou exatamente, Célia. Nós vamos dar continuidade no plano espiritual ao que nós somos aqui. Nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania. Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais. Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Raramente se penitenciam. Ou raramente, Célia, eles vão entender que estavam no caminho errado. Vão continuar. Acham que estavam vivendo aquilo, tudo que eles fizeram aqui era certo, e eles vão continuar fazendo no plano espiritual.
continua a irmã Zenóbia, na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Observando-me possivelmente, isso é André, né? Está se observando. Né? Observando-me possivelmente a angústia íntima em face de suas considerações, irmã Zenóbia acrescentou. A gente só lembrando, né, que André Luiz, no seu primeiro livro, que é O Nosso Lar, ele inicia contando como foram, depois que ele desencarna, os 8 anos no umbral. Né? Umas zonas densas. Então, André Luiz nos diz, observando-me possivelmente a angústia íntima em face de suas considerações, irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados, em espíritos lucificados pelo bem divino. Então, esse dia vai chegar para todos nós. Todo mal, ainda que perdure milênios, todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Um dia vai acabar. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia. Olha bem, toda expressão de ignorância é fictícia. É falsa. Somente a sabedoria é eterna. Nós vamos vencer. A que custa? Somos nós que vamos escolher. Não vamos esquecer que a doutrina espírita nos diz que nós vamos chegar a esse ponto, ou pelo amor, ou pela dor. Mas que vamos chegar. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém a expectativa fizera-se mais pesada. Isso é André falando. O momento era de socorro, o momento era de se preparar essa defesa da casa transitória, que estava em vias de ser atacada. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. Célia, lê de novo, né? Alguns séculos. Não é pouco tempo, não. Tendo por base o nosso tempo terreno. Porque no mundo espiritual a gente sabe que a contagem do tempo é diferente. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso, ainda é pouco, é escasso, para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhadores retificadores
continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Um dia eles vão se arrepender e vão se converter. Isso. Quer ler, Nivaldo? Indefiníveis ruídos alcançaram-nos os ouvidos. E Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Era poucos os segundos. Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Então eram barulhos como se fossem feras. Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando. Olha só, era natural, né, Célia, que a Luciana, André Luiz tivesse essa reação, porque a própria diretora demonstrou assombro. Os próprios funcionários, quando foram levar a notícia, demonstraram assombro. Então, diante desses gritos, normal que eles tivessem essa reação. Irmã, a Luciana faz essa intervenção, né? Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muitas vezes arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Então a Luciana sugere uma prece a Deus. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: já fiz meus autos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por suplicar ardente. Decidamos, pois, qualquer problema a sobreviver com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. A esse tempo, tornara-se enorme o vozerio. Pus-me assombrado. André Luiz agora está assombrado. A identificar ruídos estridente de leões e panteras casados e a uivos de cães, silves de serpentes e guinchos de macacos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com pedradas, pedardos magnéticos. Eles atacavam com pedardos magnéticos. A diretora, resoluta, ouviu serena e determinou: emitam raios de choque fulminante a esses tanto acetando baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíam até a extinção total, percebendo-se que a horda invasora se desviara noutro rumo pelo ruído a perder-se distante. Então ela toma uma medida final, que é emitir exatamente esses raios de choque, e aí ela começa a perceber que eles começam a desviar o seu percurso. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia,
que falou satisfeita. Agora, peçamos ao Mestre conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Veja só, o sentimento da irmã Zenóbia não era de raiva daquelas turmas. Ela emite um pensamento, né, ao Mestre que conceda a esses infelizes o caminho adequado às suas necessidades. E aqui a gente vai perceber que esses ataques, esses choques fulminantes, não extermina. Não, só afasta. Só afasta. Escoaram alguns minutos, nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. Tornando a palavra livre, considerei. Que impressionante rugidos ouvimos! Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas, terrivelmente. Novidade. Seu André Luiz André falando, Luiz questionando. né? Ele ouviu o barulho de feras, de leões, de cobras, E aí vem a explicação também, né, Célia? Esses bandos, porém, observou a diretora, sensatamente, são antigos entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem do Nosso Senhor pelas estradas humanas. Lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Enquanto concordávamos em silêncio, prosseguiu compungida. Enraizam-se os pobrezinhos intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmo, em virtude da revolta e da desesperação, a lhes consumirem a alma, que adquirem, de fato, a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Antes que pudesse continuar, nas observações tristes, penetrou um assessor do salão e dirigiu-se à orientadora do Instituto. Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada ontem romperam as celas e tentaram fugir. Então ela tinha abrigado dois e eles romperam a cela e tentaram fugir, né? E Célia, aqui, né, você veja que eles vibram tanto esses animais que eles adquirem a forma animalesca, né? Eles vibram como animais. Como animais. Pensam como animais. Como animais. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou o assessor. Irmã Zenóbia, né? A orientadora atolhou a notificação expedindo ordem. Prendam-nos os dois que haviam se soltado, né, e tentaram fugir. Prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã nas primeiras horas. Então, como a casa transitória, esses dois espíritos foram deixados lá e essa equipe voltaria no dia seguinte para levá-lo a algum outro local. E ela tinha que prestar conta desse espírito. Ela estava tomando conta. Porque aqui nós vamos falar assim, mas como prenda? Prendam-nos imediatamente. E o livre-arbítrio? Quer fugir? Mas não é isso que a irmã Zenóbia está dizendo. Eles foram deixados lá por uma outra equipe. Uma outra expedição que ia regressar no dia seguinte. Ela tinha que prestar contas. Fugiram, quiseram fugir e fugiram? Fugiram. Não é assim. Responsabilidade é responsabilidade. Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída quando outro auxiliar apareceu atento.
Irmã, disse respeitoso, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão, Figueira, em atividade desde a semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. Então ela recebe mais uma informação que mais 3 espíritos ela vai ser deixado lá. Né? É uma casa transitória. Tomarei providências, informou a diretora sem se alterar. Íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal fazendo também sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância, que descansou há 3 dias, voltou a postos. Então, lá também, na casa transitória, tem escala de trabalho. Né? Estava descansando há 3 dias, voltou ao trabalho. Mande-a retornar aos lugares, recomendou ela, e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Aqueles que estavam trabalhando iam descansar e os outros que estavam descansando iam assumir. Afastou-se a ativa emissária e quando eu pretendia por minha vez comentar a movimentação de trabalho da casa, outro colaborador assomou a porta e avisou. André Luiz estava querendo perguntar, mas aí não parava de chegar gente, né? Irmã, a expedição Fabiano pede auxílio... Fabrino, né? A expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias, de que se encontra encarregada. A mensagem assinada serviço urgente para a noite próxima, que devo responder. Olha quanta atividade a irmã Zenóbia tinha nessa casa, Célia. E por muito menos a gente... estou exausto. Eu quero tirar férias. Né? A orientadora refletiu um pouco e ordenou. Transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis. Mais tarde, expediremos resposta. Pretendíamos retornar à instrutiva conversação, mas em se fazendo novo silêncio, outro ajudante de fisionomia visivelmente alterada surgiu à porta para informar. Mais um auxiliar. Irmã Zenóbia, a nota do dia vinda do plano superior manda comunicar que os desintegradores elétricos passarão por aqui amanhã. O fogo, explicou a diretora, patenteando agora inexcedível emoção. Bem o suspeitei, ponderou acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos, penetrante no colaborador, prosseguiu. Então, haveria lá uma incursão de limpeza da região. Quer continuar, Sérgio? Continua. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Solicitamos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação. Irei eu mesma fazer o pedido. Afastando-se, o assessor, Zenóbia voltou-se para nós, cheia de bondade. Segundo observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona.
É por isso que é transitória. casa transitória. Transitória por 2 motivos. Ela se desloca e ela recebe esses espíritos, são transitoriamente, ficam lá. Né? Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou: meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje. Fazer aquele socorro, né? Estimaria visitar o abismo ainda hoje em companhia dos amigos. Além do serviço, a coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interessou-me por irmão nosso em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessórios. Então, era aquele socorro que, diante de todos esses acontecimentos, o deslocamento da casa transitória, ela resolveu fazer naquela noite mesmo. De perfeito acordo, respondeu nosso chefe atenciosamente. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e se afastou. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior e, em breve, apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudo e aplicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu: é tipo de construção para movimento aéreo. Era uma casa transitória. É tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E sorrindo, é por isso é denominada casa transitória. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para entendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores, auxiliares e asilados naquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Interessado, por minha vez, nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos. Expondo o prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar: já sei o que pretende. No momento temos
Em casa, o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. E vamos ficar por aqui hoje, né? E nós já ultrapassamos aqui um pouquinho, mas precisávamos terminar esse capítulo 4. E vamos entrar no capítulo, semana que vem, no capítulo 5, meu irmão Gotuso. Então, vamos agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer ao nosso Pai e a todos esses amigos que nos assistem, que nos fortalecem nesse estudo, nessa procura desses entendimentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Que vai ser o 13º? 13º. E vai ao A ar Rádio de Amor ao Próximo. dia 28. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.